Olá pessoal, tudo bem? Então tá aí a notícia: Cupom mantém Selic em 2% ao ano. E o que nós encontramos aqui, gente? Vamos ver como é que o mercado vai reagir a tudo que está descrito aqui. Eles citam já ah, que o ressurgimento da pandemia em algumas das principais economias parece ter gerado uma desaceleração, né? A retomada freou um pouco. E muita incerteza sobre a evolução desse cenário, quer dizer, não se sabe até que ponto a pandemia vai continuar progredindo. E aí tem a questão de uma possível redução de estímulos governamentais, e aí vem à mente a questão do estímulo americano, que o mercado está esperando também e não vem resposta, né? E a própria evolução da doença. Só que eles dizem que a moderação na volatilidade, quer dizer, o quanto que os ativos oscilam, segue resultando em ambiente relativamente favorável para economias emergentes. Quer dizer, o Brasil continua exportando bastante. Eu acho que esse é o ponto que eles estão se referindo aqui. Quanto à economia brasileira, eles falam da assimetria nos setores, então, similar ao que ocorre em outras economias. Isso não mudou muito com relação ao último comunicado. Aqui que começa a ficar interessante. Ó. As últimas leituras de inflação foram acima do esperado. Então, quer dizer, eles estão mostrando que estão cientes do problema. E o comitê elevou sua projeção para os meses restantes de 2020, certo? Só que eles não dizem para quanto, né? Elevou, mas não diz para quanto. Contribuem para essa revisão a continuidade da alta dos preços dos alimentos e dos bens industriais, consequência da depreciação persistente do real. Quer dizer, o dólar subiu e ficou, né? Da elevação do preço das commodities, então aí vem principalmente o ferro, né? Minério de ferro, e os programas de transferência de renda. Apesar da pressão inflacionária mais forte no curto prazo, aí é que vem, pessoal, que eu não sei como é que o mercado vai reagir a isso. O comitê mantém o diagnóstico de que esse choque é temporário, mas monitora sua evolução com atenção. Será que esse monitoramento vai ser suficiente para o mercado ficar tranquilo? É uma pergunta que a gente está fazendo. Aí eles citam que as medidas de inflação subjacente estão compatíveis, que cita as expectativas do Boletim Focus, todas aí a 3,5 ou menos. E, enfim, não mudou nada nesse sentido. Aí eles falam que o risco da inflação está nos dois sentidos, pela ociosidade e pela questão do risco pode aumentar também. E aqui, gente, olha só. O prolongamento das políticas fiscais de resposta à pandemia que piorem a trajetória fiscal do país ou frustração em relação à quantidade das reformas podem elevar os prêmios de risco. Quer dizer, aumenta as taxas de juros. Então, os títulos no Tesouro Direto ficariam mais baratos, tá? Se isso realmente acontecer. O risco fiscal elevado segue criando uma assimetria altista do balanço de riscos. Isso aqui, eles não tinham citado essa palavra altista, de alta, né? Ou seja, com trajetórias para a inflação acima do projetado no horizonte relevante para a política monetária. Então, eles estão dizendo que estão cientes do problema, que a simetria é de alta. E aí eles colocam assim: perseverar no processo de reformas, ajustes monetários da economia brasileira, etc, etc. E aí eles falam uma coisa interessante aqui, que questionamentos sobre a continuidade das reformas podem elevar a taxa de juros estrutural. Né? Bom, aí eles dizem mais, que optam por manter a taxa em 2%, dizendo que o cenário de risco e a projeção da inflação é compatível com a convergência das metas para esse ano e o ano que vem. Perdão, para 2021 e 2022.
Dizem ainda que o estímulo monetário tem que ser extraordinariamente elevado, mas reconhece que por questões prudenciais e de estabilidade financeira, o espaço remanescente para a utilização de política monetária, se houver, deve ser pequeno. Quer dizer, eles mantiveram a frase do último comunicado, mas eu não vejo como isso aqui fazendo sentido, né? Poderiam ter retirado, mas não retiraram. E aí eles citam aqui: o comitê considera adequado o atual nível de estímulo monetário que vem sendo produzido pela manutenção da taxa básica em 2% e pelo forward guidance adotado na reunião passada, segundo o qual o comitê não pretende reduzir o grau de estímulo monetário. Quer dizer, reduzir o grau de estímulo monetário é aumentar a taxa Selic, desde que determinadas condições sejam satisfeitas, certo? Então aqui, ó. Então ele só vai subir a Selic se o que ele diz agora em diante no texto acontecer. Eles, ó, o cupom avalia que essas condições seguem satisfeitas. Então, expectativa de inflação tá legal, assim como as projeções de inflação do cenário básico encontram-se significativamente abaixo da meta de inflação para o horizonte relevante da política monetária. O regime fiscal não foi alterado, então o teto de gastos continua, né? E as expectativas de inflação de longo prazo permanecem ancoradas. E aí, pessoal, o que vocês acham, hein? O cupom mantém a taxa Selic em 2%, mas eles estão tranquilos com a inflação. Eles estão tranquilos. Eles citam ali toda a questão da desvalorização do real, do aumento das commodities, da pressão do grupo de alimentos. E, assim, a sensação que eu tenho aí é uma opinião, é uma coisa subjetiva, é que eu acho que o mercado não vai gostar muito disso aqui. O DI futuro, ao longo da quarta-feira, se comportou muito bem, com uma redução aí da percepção de risco. Até na curvinha de um mês a gente observa que deu uma pernadinha para baixo, certo? O que fez com que as taxas dos títulos diminuíssem um pouco, elas amanheceram numa alta assim muito interessante para entrar e foram caindo ao longo do dia. E agora, francamente, eu fico me perguntando se essa aceitação, né, de todo esse negócio porque eles não sinalizaram, pelo contrário, eles sinalizaram que, que o forward guidance está ok, que a expectativa de inflação, as projeções, está tudo dentro do cenário, que está abaixo da meta e que as de longo prazo continuam ancoradas. Eu realmente não sei como o mercado vai reagir. E essa melhora do mercado hoje, durante a tarde do dia da reunião do Copom, horas antes da divulgação da decisão, me surpreende um pouco. E a gente viu, pelo outro lado, a bolsa caindo e o dólar subindo bastante, né? Bom, o que nós temos assim para poder avaliar melhor isso e ver essas primeiras reações, gente? Claro, como o mercado vai abrir amanhã, é uma coisa bem importante de ver, mas nós teremos leilão. Quinta-feira ao meio-dia nós já tivemos um leilão terça-feira de NTNB, que foi bom, tá? E eu vou compilar esses dois resultados num vídeo único para sexta-feira de manhã, dia 30, tá? Dia 30 de outubro, se ligue no canal, que a gente vai estar divulgando essas informações e a nossa análise do leilão. Assim, os 2% já eram esperados. Eu achava, bom, mas o cupom ele deu uma satisfação, né? Ele avalia que a inflação está adequada e que o estímulo precisa continuar sendo extraordinariamente elevado e que nós temos muitas incertezas com a pandemia. Ele cita também a questão do ressurgimento em algumas economias. Então, gente, resta ver aí o que o mercado vai achar disso. Pode ser que reaja mal, porque eu venho percebendo assim uma certa pressão de alguns agentes econômicos
para que a Selic seja aumentada. Inclusive análises e opiniões que a gente pesquisa e acompanha na internet, a gente vê que muitos economistas estão falando isso. E o Banco Central parece que está muito tranquilo na sua decisão com os 2%, mantendo dessa forma. Me diz aqui no comentário o que você acha da decisão, como é que você acha que o mercado vai se comportar, que a gente vai continuar acompanhando e eu vou continuar trazendo tanto as notícias quanto as análises dos leilões e do comportamento das taxas, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.